Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, que diz assim: Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Com toda certeza, em algum momento, quando você se deparou com esse texto ou você o ouviu em algum lugar, na internet, na igreja, você se perguntou por que esse ladrão ele foi salvo, visto que ele saiu da prisão para ser crucificado com Jesus e ele foi salvo. E você sempre quis entender de uma forma racional como houve essa possibilidade de salvação para ele, avaliando o seu histórico, o seu cenário. Mas Jesus, de uma forma muito inteligente, ele quis deixar para a gente bem exposto ali nos seus últimos minutos de vida esse exemplo da obra que o Espírito Santo realizaria na vida de todo aquele que cresce no seu nome, no seu testemunho, no seu evangelho. Jesus, ele antecipou para os seus discípulos, dizendo que quando ele voltasse para o Pai, assim que ele entrasse nos portais da eternidade, ele iria enviar o Espírito Santo no nome dele. E Jesus foi bem específico, Jesus foi muito claro com os discípulos, porque ele explicou a obra que o Espírito Santo realizaria na vida daquele que cresce. E aí Jesus disse, olha, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus explicou, do pecado porque o mundo não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E quando eu olho para aquele episódio de Jesus na cruz com aqueles dois ladrões, Jesus quis mostrar para a gente o seguinte, que sempre vai haver aquele que crer no seu testemunho, no seu nome, e sempre vai haver aquele que não crê. E aí ele mostrou a diferença, o que vai acontecer com aquele que não crê e o que vai acontecer com aquele que crê, porque haviam dois ladrões sendo crucificados com Jesus. Um não creu e o outro creu. E aí Jesus quis deixar exposto para a gente o que vai acontecer com o que não creu e o que vai acontecer com o que creu. E naquele momento, Jesus ele deixou esse exemplo maravilhoso de que, de fato, a obra que o Espírito Santo realiza na vida do homem é poderosa, é eficaz, é transformadora. Porque aquele ladrão, ele reconheceu e ele foi convencido do seu pecado. Porque quando o outro ladrão estava insultando, este ladrão repreendeu, dizendo, olha, nós estamos aqui porque nós fizemos por merecer. De fato, nós somos merecedores desta crucificação, nós somos merecedores dessa morte, porque nós fizemos coisas para receber essa recompensa. E é exatamente isso que o pecado faz. O pecado ele traz recompensas, mas de morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então aquele ladrão ele reconheceu que ele era pecador, então ele foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado. E você precisa ser convencido de que você é pecador. Eu preciso ser convencido de que eu sou pecador. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado está dizendo que Deus é mentiroso. A Bíblia está dizendo que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E a mentira é pecado. Aquele ladrão também foi convencido pelo Espírito Santo da justiça, porque ele discutiu com outro ladrão, dizendo assim, olha, não é justo que ele esteja recebendo a mesma recompensa, a mesma punição que a gente, porque ele não fez por merecer, ele não merece essa recompensa, Jesus não merece essa punição, porque ele não fez nada para merecer, mas nós sim.
Nós estamos aqui porque pecamos. Nós estamos aqui porque infringimos a lei, porque erramos. E por isso nós estamos recebendo essa recompensa. Mas ele não. Ele está aqui injustamente. Então, naquele momento, ele foi convencido pelo Espírito Santo de que não era justo Jesus passar por aquela crucificação, por aquela condenação, visto que ele não havia feito nada para merecer. Então, aquele ladrão foi convencido da justiça. E aquele ladrão também foi convencido do juízo, porque ele olhou para Jesus e disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aí eu te pergunto, aquele ladrão, ele havia feito coisas que na nossa mentalidade ele não poderia ser salvo, mas ele foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E nos momentos finais da sua vida, ele pôde entrar no paraíso. Mas o outro ladrão que zombou, que criticou, que julgou Jesus, onde ele está? E é exatamente isso que a gente precisa ter em mente. De olharmos a diferença entre aquele que não crê e a diferença entre aquele que crê. O que Jesus disse que o Espírito Santo faria? Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não cria nele, não estava crendo nele. Da justiça, porque não era justo ele passar pelo que ele passou, mas ele resolveu assumir os nossos pecados e ele voltou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aquele ladrão, ele foi convencido do juízo, porque ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Então, nesse momento, eu ia dizer nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, mas nesse momento, eu quero dizer para você: permita que o Espírito Santo te convença dos seus pecados. Você é pecador. Você precisa de um Salvador. Você sozinho não pode se salvar. Os seus atos de justiça, a Bíblia diz que para Deus são como trapos imundos. Seus atos de justiça não podem te salvar. Você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Você precisa ser convencido da justiça, que alguém inocente morreu em seu lugar e que ele herdou, ele voltou para o seu lugar de glória, o lugar onde ele estava antes de vir ao mundo, de que era justo ele voltar para o céu, de que era justo ele herdar um nome que está acima de todo nome, e do juízo. Você e eu precisamos ser convencidos do juízo. Haverá um juízo, e tudo o que fazemos e falamos será usado para nos defender ou nos condenar. Haverá um dia em que todos comparecerão diante do Senhor Jesus. Hoje, ele está como nosso advogado, nos justificando, advogando as nossas causas. Mas no dia do juízo, ele estará como o justo juiz. E ele recompensará a cada um, segundo as suas obras. Então arrependa-se hoje, arrependa-se agora e chame o Espírito Santo para que ele realize a sua obra na sua vida. Que Deus te abençoe.